Bom dia, Muriel. Tudo bom? Ai, meu Deus. Tudo. Que delícia a gente começar esse sábado batendo esse papo tão gostoso e importante, né? Que é a nossa conexão com o coração. Então, antes da gente começar a bater nosso papo, eu queria que você se apresentasse aí para quem ainda não conhece o Centre, se não conhece o seu trabalho, já que a gente está fazendo aqui pela página do Restaura. Tudo bem. Então, meu nome é Cadim Marquisac, eu faço parte do Centre-se. O Centre-se é uma dupla, eu tenho uma parceria, que é a Nadida Patrícia Moura. Eu trabalho com bioenergética, terapia corporal há 18 anos. E já trabalhei em muitos lugares, já fiz muitas coisas, não é? Atualmente, eu trabalho em Porto Alegre e a Patrícia trabalha em Florianópolis, né? Então a gente se divide dessa forma. Mas eu já trabalhei no Rio de Janeiro, tem uma trajetória longa. É verdade, até isso, né? A gente se conheceu, para quem não sabe, eu conheço o trabalho do Marcos há muito tempo, a gente se conheceu tinha 17 anos, e agora eu tô tendo o prazer de... Eu estava começando a fazer terapia, né? E agora eu tô com um prazer imenso de te receber aqui. Então, como é que vai funcionar a live, gente? Eu vou fazer umas perguntas, tá? Pro Marcos, e no final eu vou abrir para algum de vocês podem fazer até 2 perguntas. Ok? Ok para você? Ok, claro. Então tá, começando o nosso papo de hoje, matinal. Queria que você falasse pra gente o que é a bioenergética e o que ela propõe. Assim, pra quem não conhece, nunca ouviu falar de bioenergética, terapia bioenergética. Sim. Bioenergética e a terapia corporal como um todo, ela coloca o corpo em terapia também, não é? Ela leva em consideração o corpo. O corpo reagiu à nossa história, assim como a nossa mente e às nossas emoções, né? Assim como adquirimos padrões de comportamento emocionais, mentais, o nosso corpo acompanhou isso, o nosso corpo reagiu ao ambiente que ele foi submetido, né? Então, nossas dificuldades, elas também estão enraizadas no nosso corpo. A memória daquilo que a gente viveu está em nosso corpo. E, basicamente, é colocar essa história sobre perspectiva, né, na terapia também, né? O corpo, ele tem uma força, ele tem um grande poder, né? Tudo que se refere ao corpo ganha uma dimensão muito profunda, né? Uma mensagem ao corpo, ela tem muito mais força do que uma mensagem da mente, né? Quando eu ajo, eu realizo aquilo. Quando eu penso, eu ainda estou naquele universo do pensamento, né? Então, para eu ter, nosso corpo é a nossa raiz no mundo. Então, quando eu sinto uma tristeza, essa tristeza, para ela se aliviar, ela precisa passar pelo corpo, né? Quando eu sinto prazer, o prazer, ele precisa passar pelo corpo. A alegria, todas as emoções, elas ganham uma raiz, uma força, uma dimensão maior, se potencializam, né, quando passam pelo corpo. Então, o corpo cumpre uma função muito importante em todos os processos, a meu ver, terapêuticos, né? Quando tu traz a dimensão do corpo a qualquer outra linha de terapia, isso ganha uma profundidade, o corpo agrega, né? Então, a terapia corporal coloca o corpo sobre essa perspectiva, né? E eu acho muito... A gente estava até conversando, né, Marcos, outro dia, sobre como a questão do corpo também está ligada à nossa comunicação, né? A gente estava até falando sobre a comunicação não violenta. Sim. E acho que esse é o grande ponto que eu quero a gente conversar hoje, que é muito isso, né? A gente conseguir, a comunicação não violenta propõe se falar a partir do coração, né? O dar e receber do coração. Então, se você não está conectado também com o seu corpo não está conectado de verdade com o que você está sentindo, até quanto essa comunicação ela é realmente real ou não é uma coisa tão formatada, né? Tudo é muito profundo, né, Muriel? Tudo tem muitas camadas, né?
O corpo, ele participa de todos os processos emocionais, né? Então, ele pode vir acompanhando várias técnicas, na verdade, né? Então, claro que desde criança eu posso ter vivido num ambiente, vamos dar um exemplo, assim, castrativo, um ambiente onde a expressão não era valorizada, aonde eu tinha que ficar quieto. O corpo, como eu falei, ele responde ao ambiente. Isso vai criando que na terapia corporal a gente chama de couraças, né? Que são um enrijecimento de certas áreas do corpo cronicamente. E aquilo cumpre uma função. Então, meu corpo, repetidamente, ao longo da minha vida, ao longo da minha história, reagiu a controlar determinadas emoções e determinadas situações. Então, digamos, como homem, a emoção, desde criança, como a gente bem sabe, ela não é valorizada, ela não é bem vista no sentido da hombridade, de ser um homem. Um homem forte é um homem que reprime suas emoções, que tem um autocontrole, né? Geralmente para o menino chega essa informação de que ele ser sensível, ele se expressar, ele chorar é um sinônimo de fraqueza, de fragilidade. Então, para uma criança controlar essa fraqueza, controlar essa sensibilidade, porque isso não é natural, todos nascemos sensíveis, né? Então, não ser sensível é antinatural. Eu preciso fazer um movimento físico para aquilo, para eu não chorar. Todo mundo na vida, já em algum momento, deve ter segurado um choro, né? O que eu preciso para segurar as minhas lágrimas? Eu preciso contrair meu peito, projetar meus ombros para frente, trancar minha garganta, encolher meu peito, né? Numa atitude de defesa. Repetidamente, ao longo de uma vida fazendo esse movimento, você vai criando uma contração inconsciente. Então, eu posso estar triste, eu posso estar querendo chorar, aquelas lágrimas vêm a meus olhos e não conseguem correr, porque todo o meu sistema de defesa emocional está atuando. Isso é uma couraça, não é? Então, na comunicação não violenta, como a gente vinha falando, muitas vezes tu precisa levar em consideração a tua história, o teu passado, aquilo que tu foi submetido, né? Terapia é autoconhecimento, é saber de onde eu vim, saber do meu passado, para ter entendimento e pouco a pouco ir, né, relativizando essas defesas para poder me expressar através do meu coração. Mas sim, a comunicação não violenta tem um dos objetivos mais lindos que eu vejo no momento, né? A gente vive um momento onde quem não concorda comigo é meu inimigo, né? Verdade, inimigo mortal, né? É a morte, aquilo que é diferente de mim. O que é diferente de mim me ataca, me agride, né? Para mim, a terapia, ela cumpre essa função de eu poder relaxar no meu coração. O Lowen tinha uma frase muito linda, né? O criador da bioenergética, Alexander Lowen, né? Passar a vida sem amar é fazer uma viagem transoceânica trancado no porão de um navio. Então, passar pela vida sem esse relaxamento no sentir, sem contato com o seu coração, sem estar vivendo a emoção, é a graça da vida, não é? E a comunicação através do coração, eu acho que ela é quase que um objetivo, assim, da vida e da terapia de uma forma geral, né? Ela denota maturidade, ela denota crescimento, não é? Quanto mais eu relaxo em quem eu sou, quanto mais eu relaxo em mim mesmo, mais seguro eu me sinto e mais eu posso me expressar livremente, né? E o corpo, a terapia corporal pode ajudar muito nesses processos, em aliviar essas emoções negativas do passado, né? Voltando à primeira pergunta. Porque essa memória que a gente carrega ela mentalmente, a gente carrega ela emocionalmente, a gente carrega ela no corpo. Então a bioenergética se propõe a isso, tem como objetivo fazer essa limpeza do passado. E essa tomada de consciência, né? Porque quando você toma consciência de como o teu corpo tá, você toma consciência também das suas emoções, dos teus padrões, das suas dificuldades, assim, diante dos contextos que se apresentam, né?
Terapia corporal, às vezes, traz muitas novidades, assim, às pessoas que estão buscando, né? Ou que fizeram outras técnicas de terapia, né? Porque ela tem essa qualidade tão grande de trazer aquela emoção do passado, porque vem do corpo. Durante os exercícios, tu contata com aquela criança que tu foi. É incrível isso. Né? Através da respiração, através dos movimentos, através das posturas da terapia corporal, tu consegue acessar aquelas mesmas situações e aquele exato momento onde tu criou aquela defesa. Onde tu viveu uma situação traumática, né? Porque tu trouxe uma palavra que, a meu ver, ela é a grande porta para todas as dificuldades, consciência, né? A terapia corporal, em muitas linhas, né, ela tem um foco bem grande na expressão das emoções. Mas a gente, como Centrice, tem um entendimento de que a expressão sem a consciência, sem agregar a consciência daquilo, ela não tem tanto impacto no teu comportamento, ela não te instrumentaliza, ela não te deixa com ferramentas para lidar com aquele conteúdo doloroso, não é? Então, a meu ver, eu acho que o foco maior sempre vai ser a consciência, o entendimento de onde vêm as minhas dores, não é? Sim, até porque sem a consciência a gente só dá vazão, né? A gente não consegue olhar para aquilo e ver como transformar aquela situação, Sim. aquela dor, aquele sentimento. E é importante esse Sim. contato também, né, com a emoção, porque acho muito interessante isso que você trouxe da criança, é que a gente é ensinado desde pequena a não sentir, né? Se machucou, não chora, olha pro passarinho, pra borboleta, assim, não sente, né? O que é valorizado é o conter, ser uma personalidade forte, não é? Atravessar pelas as dores, as dificuldades, de uma forma, não é? Sem expressar suas fragilidades, né? Isso é valorizado e a criança se move por amor, né, Muriel? A gente se move por amor. Durante a vida toda, na verdade, isso aqui é uma longa novela e uma história de amor, não é? E a criança, principalmente, ela vai entendendo dentro dessa linguagem inconsciente, vai chegando nela essas informações de que se eu me conter, eu vou ser forte, eu vou ser valorizado. Ah, se eu ganhei tal concurso, se eu ganhei tal corrida, se outras crianças choraram e eu não chorei, meu pai me valoriza, minha mãe, né, me dá uma gratificação e eu vou aprendendo dessa forma que quanto mais eu me conter, mais eu vou ser amado, mais eu vou ser benquisto, e assim a gente vai formatando nossa personalidade, que na vida adulta nos traz muitas dificuldades, né? Então todo trabalho da terapia é você conseguir separar o que foram suas defesas infantis e quais são tuas necessidades como um adulto hoje, né? Hoje minhas defesas infantis, elas não me ajudam. Né? Hoje eu consegui chorar, me expressar, conseguir me comunicar, vai me trazer melhores resultados em qualquer ambiente, né, Muriel? Facilita a comunicação, né? Um passado limpo, um passado livre de traumas, né? É um impulso, é um apoio à minha comunicação não violenta, não é? Com certeza. Até porque é isso, você está aberto, né, de verdade pro outro e para você mesmo. Você está tendo uma comunicação intrapessoal e interpessoal muito mais conectada com a sua necessidade, né? Sim. A partir dessa tomada de consciência. Eu tinha tomado contato com a comunicação não violenta, mas de uma forma não tão profunda contigo. Eu estou entrando em contato mais com esses elementos da comunicação não violenta. E, poxa, eu acho que talvez a comunicação não violenta tenha um dos objetivos mais altos das técnicas terapêuticas, né? Se comunicar através do coração. Acho isso muito valioso, né? Como técnica terapêutica, mas a gente deve se deparar, não é? Quando a pessoa me agride, quando eu me sinto atacado, e às vezes nem é a intenção do outro, o que se movimenta em mim, o que vem como defesa no meu corpo, né? Acho que a terapia corporal cumpre uma função bem positiva nesse sentido, né, de trazer esse conteúdo do passado à tona, né. Eu acho que também vai muito ao encontro da questão da presença, né.
uma coisa que eu tenho falado muito, assim, nos meus estudos da comunicação não violenta, é como é importante a gente estar presente. E estar presente não é só você estar presente em relação ao que você está sentindo, mas também presente corporalmente. Isso. Então, eu acho que a bioenergética, né, ela tem esse potencial incrível de você conseguir compreender o que o teu corpo, às vezes, te fala, te grita e você não tem consciência. É isso. Sim, Eu posso estar falando com você no método comunicação não violenta, eu não vejo ele tão formatado assim, mas eu posso estar falando para você uma coisa e o meu corpo, né, como você falou, o ombro para frente, o olhar, a expressão, outra totalmente diferente, né? Sim, sim. Porque o corpo, ele cumpre essa função, não é? O corpo, ele é a última realidade. As coisas se concretizam através do corpo, né? Então, eu gosto de trazer isso como um elemento bem importante na terapia. A terapia, ela precisa se vincular à realidade da pessoa, né? Eu preciso concretizar meus ideais terapêuticos, o meu crescimento em atitudes na vida, né? Eu não posso ir simplesmente na sessão e conseguir chorar só na sessão. Eu não posso ir na sessão e dizer não só na sessão. Eu não posso acessar meu coração e me comunicar amorosamente somente com o meu terapeuta. Eu preciso ir levando isso para a minha vida diária. E tendo isso como um objetivo constante no meu dia. E assim eu vou conseguindo realizar esses ideais, não é, que fazem a gente buscar terapia, apoio, não é? O corpo tem essa objetividade. Eu concretizo as coisas na vida através do meu corpo. Porque a mente é muito importante, você ter uma mente limpa, você ter uma mente relaxada, mas de repente eu me coloco numa situação desafiadora e quando eu vejo, eu tô ali cheio de raiva, não é? Porque acessei talvez um conteúdo que eu até não queira, e aí muitos caminhos acabam sendo só de me conter, de me conter, de me conter. Eu estou em paz, eu tenho uma boa intenção no meu coração, eu não gosto da guerra, eu quero que a gente seja mais igualitário, mas nas situações que me desafiam eu me armo aos dentes, né? Muitas vezes esse conteúdo do nosso passado que está no corpo. Se eu apanhei, se eu fui uma criança que fui muito subjugada, se eu fui uma criança que fui muito tolhida, né? Sem falar do aspecto da sexualidade, né? Que no corpo ela cumpre um papel enorme, não é? E todos nós sofremos e passamos por informações a respeito da nossa sexualidade, muitas vezes castrativas, né, Muriel? Então, a bioenergética para as questões da sexualidade, de eu poder potencializar meu próprio prazer, eu poder trabalhar minhas fantasias de dominação ou de subjugação, eu levar para a minha sexualidade no corpo, através dos exercícios de bioenergética, é uma ferramenta maravilhosa de crescimento e amadurecimento sexual, sabe? Bom, terapia corporal, como tu está vendo, ela tem inúmeros exemplos, a gente pode ficar... Dá para ficar conversando para sair para aqui, né? 8 horas. Não vou nem fazer pergunta, não vou nem precisar das minhas perguntas mais. Mas, me assim, desculpa, Muriel, se eu vou também pulando muitos assuntos, não, mas às vezes eu tenho esse jeito que eu vou... A minha mente acaba sempre costurando, já recebi vários feedbacks que muitas vezes eu me desvio no caminho das respostas. Não, mas fica tranquilo. Mas enfim. Então, deixa eu te voltar aqui, só para a gente focar na questão do coração, né? Eu acho que e vai muito também ao encontro desse ponto que você falou que é tão importante a gente... E ainda há tanto tabu, que é também a questão da sexualidade, né? Da gente estar conectado assim, com o coração, não só em todos os aspectos da nossa vida, né? Essa comunicação com o coração, em todos os aspectos, em todas as relações, principalmente com a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente entra num esquema de culpa ou de julgamento tão forte, a gente não é amoroso com a gente. Então, eu queria fazer só uma citação do Lowen, já que já trouxe ele, para a gente fazer um link com... Então, para quem não sabe, o Marcos falou, o Alexander Lowen, ele criou, né, a bioenergética. Ele é o criador da bioenergética. E aí, ele fala...
eu até peguei do Instagram da Centric, que eu achei muito interessante e acho que faz muita conexão sobre essa questão que a gente veio falar hoje da conexão com o coração. Né? Ele bota: se alguém deseja viver mais pleno e ricamente, deve abrir seu coração para a vida e para o amor. Sem amor a si próprio, aos demais, à natureza e ao universo, o indivíduo é frio, alienado e desanimado. Dos nossos corações flui o calor que nos une ao mundo em que vivemos. Essa quentura é o sentido do amor. O objetivo de toda a terapia é ajudar a pessoa a aumentar sua capacidade de dar e receber amor, de ampliar e desenvolver o coração e não só a mente. Maravilhoso, né? Lindo demais, não é? Maravilhoso. Isso é muito comunicação não violenta. Por isso que eu falei que você... Sim. A bioenergética e a CNV andam muito juntas. Mas sim, completamente, né? Você focasse aqui, trouxesse pra gente o que é esse contato com o coração na bioenergética? O que é esse desenvolvimento do coração, desse olhar para o coração? Isso é uma pergunta muito profunda, né, mulher? Vamos tentar entrar nessa profundidade, não é? Como a gente começou falando, né, eu acho que tudo está envolvido pela busca, pela falta, não é? Do amor, né? A existência de tudo tem esse envolvimento com o amor, né? Eu tenho essa crença de que é a falta de amor que gera esse impulso de agressividade, não é? Uhum. Mas, enfim, como a gente começou falando da criança, não é? Quando criança, a gente é muito inocente, né? Qual é a qualidade da criança? Sem ter recebido ainda essas informações de couraças, né? Essas informações de supressão de determinadas emoções. A criança é um grande coração, aberto, sensível, né? E o coração tem uma qualidade muito grande que ele consegue... às vezes, por vezes, ele é quântico, ele não reconhece distâncias, não é? É comum a gente, estou pensando em alguém com saudade, com carinho, e de repente aquela pessoa me escreve, ai, que incrível, não é? Nossa, aquela pessoa me contatou. Essa é a qualidade do amor. A comunicação, ela tem muitos níveis, né? Existe o nível inconsciente, existe o nível verbal, existe o nível corporal, e existe a comunicação do coração, como tu está colocando, que se linka completamente mesmo com a bioenergética, né? Então, essa criança passou por todas essas situações, né, de supressão das suas emoções, de adquirir um comportamento que seja adequado à sociedade e àquilo que seus pais esperavam delas. Muitas coisas ficaram nesse caminho, como cada um, a gente parar e olhar para a nossa história, ver, não é, que... Pô, quantos pais não beijam seus pais, quantos pais não abraçam seus filhos, quantas mulheres não se sentem suficientes perante a sua mãe e entram... Né, todas elas, um sem número de situações e exemplos que a gente poderia dar, não é, Muriel? Uhum. Mas, enfim, tudo isso fica fazendo o quê? Cumprindo o que função, não é? De conter meu coração. Porque o coração é natural. A meu ver, a natureza humana é boa, é positiva. O ser humano é um ser de luz, né? Ele é o ápice da consciência no mundo, não é? E a consciência é amor, é o que todo mundo fala em todas as linhas de Krishna, Buda, Jesus, não é? Até mesmo de todas as terapias, tudo está vinculado ao amor. E, enfim, essas coraças, elas foram acontecendo, não é? Lowen se refere muito às coraças de peito, né? Essa coraça de peito e essa coraça diafragmática. Para eu conter as minhas emoções, eu preciso fazer esse esforço. As minhas defesas inconscientes, elas precisam agir. O medo, muitos homens, né, não se perguntam do nervosismo quando se apaixonam por uma mulher. Geralmente, para muitos homens, é muito fácil, assim, quando não existe uma vinculação emocional, se sentir relaxado perante uma mulher, não é? Quando existe uma vinculação emocional, o homem sua a mão, o homem gagueja, o homem fica tremendo, né? Isso, aliás, é uma verdade que precisa ser dita. Os homens
têm medo de se relacionar amorosamente, não é? E eles transferiram isso para a mulher. Mas isso já é um outro assunto. Essas defesas, elas agem. Quando eu estou apaixonado, eu tenho medo de ser rejeitado. Eu não ajo naturalmente através daquele impulso. E as minhas defesas acontecem. Ali, o meu conteúdo passado, ele está agindo também. Porque senão seria natural, seria como quando a gente era criança e gostava de uma menina, a gente pegava uma flor e ia lá para ela e ficava ali perto e só isso. Esse é o nosso potencial. A gente aprendeu a ser compartimentado, Muriel, não é? Mas o ser humano, ele é um todo. Todos os nossos aspectos se correlacionam, não é? Então, você, como Loen colocou, você abrir o coração, você limpar esse caminho, você conseguir agir mais adequadamente através do seu sentimento, através do seu coração, isso é maturidade, isso é desenvolvimento emocional, isso é crescimento. Como não ser um objetivo terapêutico? Eu me aceitar mais, eu não ter medo de me expressar, eu conseguir olhar nos olhos da minha parceira quando eu estou transando, não é? Eu não ter medo de contato. Porque o medo do contato exterior é o medo do contato interior, sabe? Eu tenho medo do amor da mulher porque eu tenho questões relacionadas ao amor que eu recebi da minha mãe, não é? Eu primeiro preciso limpar lá atrás. O mundo é um reflexo do meu interior constantemente, né, mulher? É uma tela onde eu projeto a minha realidade interior o tempo todo, né? Eu acho que vai muito ao encontro da questão do espelhamento, né? A gente coloca. Claro, mulher. As dores, e aí se coloca a armadura, porque quando a gente é criança, a gente não tem armadura nenhuma, é isso, né? A gente está aberto. Só que com as nossas experiências e as nossas frustrações, castrações, a gente vai se armando. E aí bota o corpo e o coração blindado. Deixa eu só realçar algo assim para quem está ouvindo, né, Muriel? Porque é muito fácil o homem reagir quando ouve isso. É muito difícil falar aos homens, né? Os homens, quando ouvem isso, você tem medo de mulher. Não, é todos os outros menos eu, né? É o mundo sempre que é responsável e não é eu. Mas, enfim, é claro que eu estou falando de uma forma generalizada, né? Claro. Falando no contexto onde a sociedade que a gente vive está espelhando isso. Né? A gente não pode dizer, nossa, que homens amorosos, que homens legais, que homens corajosos, né? Me coloco dentro disso também, né? Eu estou falando de uma forma generalizada, não estou falando... Existem os homens que, através da sua dedicação, do seu autoconhecimento, da sua entrega, conseguiram fazer um caminho diferente. Mas mesmo esses passaram por essas informações, porque todo mundo teve um pai e uma mãe, e todo mundo passou por uma fasezinha da vida bem importante, que é o nosso complexo de Édipo, né? Todo mundo passou pelo Édipo. Então, claro que as coisas que eu estou colocando e dizendo, elas não são pessoais para ninguém que esteja ouvindo. Eu estou falando de uma forma generalizada, não é? É claro. Então, agora fazendo só um ponto, eu coloquei mais uma pergunta aqui, que essa vem muito ao encontro desse momento que a gente está vivendo tão difícil, né? Tão desafiador, esse momento da pandemia. E acho muito legal também que você faz um link com essa dificuldade de comunicação que você falou, muitas vezes por medo e não ter consciência desse medo. Né? Quantas situações na vida e relações a gente, às vezes, deixa de viver por medo. Ou deixa de dar um passo à frente por bloqueios que não tem nada a ver com o outro. É gente que não está se olhando direito, né? Então, eu queria que você... Assim, eu acho que tem um post do Centrice, eu peguei muito as perguntas com base em alguns posts de vocês, em que vocês falam colocam que hoje, até isso eu acho que veio muito na minha cabeça quando eu li o Bauman, que eu gosto muito, dessa dificuldade que a gente tem, principalmente hoje em dia, né, que as pessoas andam tão conectadas às vezes com o celular e não olham para o outro,
A gente está num movimento tão complexo de sociedade, quando a gente fala de sociedade, dessa dificuldade da gente de estabelecer relações e contatos. E a gente está num momento agora onde, ao mesmo tempo que a gente está vendo a necessidade que a gente tem de contato, o contato está totalmente proibido, né? A gente não pode se abraçar, a gente não pode se encostar. É todo um cuidado com o contato em relação a tudo. Então, como é que você, assim, não é uma previsão, é o que você pensa sobre como vai ser as nossas relações? Vai ter algum impacto, você acha, depois dessa pandemia? Eu acho que... Como você olha isso? Essa questão que a gente está vendo agora, do coronavírus. Olha, como tudo, de novo, tu está me fazendo uma pergunta super profunda, né? Super complexa, com muitos aspectos, né? Eu acho que vai ter muitos lados isso, né? Primeira coisa, do impacto do isolamento na vida da gente. O impacto do isolamento, ele é tremendo, né? Foi a primeira sensação que me veio quando eu me enxerguei, uau, isso vai longe, desafiador vai ser você ficar trancado dentro de casa, somente consigo mesmo, lidando com a sua própria mente, porque a gente sabe que a gente usa o celular, e usa o shopping, e usa 500 mil coisas, e usa academia, e nada contra shopping, academia ou qualquer outra coisa, mas é a intenção que muitas vezes a gente coloca como subterfúgios para lidar com as dificuldades de estar consigo mesmo, né? E, de novo, eu estou falando, mas isso tem muitas camadas, né? Claro. Tem muitos tipos de pessoa, tem as pessoas que têm uma sensibilidade muito maior, mental, emocional, né? Então, você ficar confinado dentro de casa, lidando somente com os elementos da sua própria história, isso suscita os traumas vividos, né? Essa é a qualidade da mente. A mente, quando ela está vazia, aquilo que foi um ponto de dor começa a ressurgir, não é? Por isso que a gente tem tantos caminhos de fuga, porque eu fujo daqueles momentos, né? Eu preciso criar defesas emocionais para que aquilo não fique constantemente me afligindo, não é? Trauma, o que é o trauma? O trauma é um ponto na mente que fica constantemente estresse pós-traumático, né? É algo dentro de mim que fica continuamente se repetindo. Aí eu fui para a guerra, aí eu tô caminhando na rua, alguém estoura um balãozinho, bum, foi uma bomba, uma granada. A minha mente se remete diretamente para aqueles pontos, né? Então o confinamento, ele tem essa qualidade de eu estar comigo mesmo e pode trazer à tona essas situações difíceis pelas quais cada um viveu, não é? Cada um teve a sua própria história, né? Então é um momento realmente delicado, um momento que pode trazer um feedback muito honesto a seu próprio respeito, né? Eu busco sempre trazer e direcionar todas as situações da vida para algo positivo, né? E usar esse momento para criar resiliência, para criar força de ir adiante, de lidar, de enxergar, uau, cara, como é difícil para mim estar sozinho. Caramba, como eu sinto falta das pessoas, como me faz falta aquele colega chato do meu trabalho. Gente, como eu não valorizava aquele porteiro do meu prédio que ficava ali conversando comigo, como era bom, não é? Então é momento de direcionar talvez essas dificuldades, porque tu precisa assumir uma responsabilidade sobre a natureza da tua mente. Sabe? Se eu simplesmente me entregar ao fluxo de isolamento, de solidão, de dor, de falta, de tragédia, de que tudo vai acabar, nós vamos tudo morrer, vamos tudo falir. Se eu me entregar a esse fluxo constante, eu vou pro fundo do buraco. E vou te dizer que eu aprendi uma coisa na minha vida. O fundo do poço não existe, Muriel. O fundo do poço é infinito. Ou você cria força para parar de cair, ou você vai cair indefinidamente, né? Então, assim, eu estou falando do aspecto negativo, primeiramente, né? Do aspecto de dificuldade da vida, né? Das coisas que me faltam.
Agora também tem um outro aspecto muito positivo. Há quanto tempo a gente não ficava com a gente mesmo, né? Para não fazer nada. Sabe, a gente rumava como sociedade ao colapso. Sabe, ontem eu li uma notícia, cara, que foi maravilhosa. Sabia que depois de não sei quantos anos, o buraco da camada de ozônio no Ártico fechou. Fechou, gente, entendeu? É incrível. Fechou. Não tem mais buraco de camada de ozônio no Ártico, que estava derretendo vertiginosamente, não é? Com graves consequências. Então, a primeira questão positiva de tudo isso é olhar a natureza e nos reconectar com ela, não é? Eu aposto que eu vou dar um exemplo da minha vida que todo mundo deve ter sentido. Quando começou essa coisa do isolamento, teve algum momento que a natureza começou a aparecer mais e você olhou para ela e pensou, uau, para a natureza nada mudou. Eu garanto que muitas pessoas perceberam e sentiram isso. Sabe o que isso significa? Reconexão. Estou me reconectando. Sabe, a gente vivia isolado, à parte da natureza. Esse é o princípio da doença. Eu também sou acupunturista e formado em medicina chinesa. Todos os distúrbios, as patologias que surgem ao homem, não é? Vêm por a gente se sentir a parte da natureza, por a gente se enxergar como o dominador da natureza, não como alguém que participa da natureza e é influenciado por ela o tempo todo. Não, nós somos natureza, né? A gente tem que nós somos natureza. Relembrar isso, claro, nós somos natureza. Então, esse é um ponto tremendamente positivo. Aí a gente já está falando para uma outra camada de pessoas. A gente começou falando daquela camada de pessoas que tem sofrimento psicológico, mental. Cara, aí é uma situação difícil. Agora tem uma outra camada de pessoas que pode começar a se direcionar para esses outros aspectos da natureza, não é? Da vida, enxergando também os pontos positivos dentro disso. É claro, eu me senti culpado por um bom tempo quando veio tudo isso, sabe? Porque, é um momento que tu vê muitas pessoas passando por situações de dor, muitas pessoas vão perder seus entes queridos, né? Muitas pessoas vão estar passando por situações tristes, muitas pessoas que vão partir sem ter tido a necessidade de partir, não é? Sabe? Pessoas que poderiam ter mais 10 anos, talvez até 20 anos de existência. A gente está falando dessas pessoas de 60 anos que podem acabar partindo, não é, pelo coronavírus. Mas, olha, para mim foi um presente. Para mim foi um presente, sabe? Porque eu parei, eu estou na natureza, eu estou na frente de um rio, eu vim para o meu sítio na serra, e eu estou aqui, momentos difíceis, momentos de isolamento, não é? Momentos de reflexão, de tristeza, mas principalmente essa palavra que para mim significa o aspecto mais positivo desse momento, reconexão. Reconectar consigo mesmo, reconectar com a natureza, porque a partir disso a gente passa a ser mais natural. Então, completando a tua pergunta, para mim, eu sou positivo, eu tenho uma ideia bem positiva a respeito do resultado do coronavírus, né? Às vezes as pessoas, eu não sei, eu tenho uma dúvida a respeito do impacto disso nas relações econômicas, porque o sistema, ele nunca vai abrir mão de ser dominante das relações, né? Mas como ser humano, eu acho que isso vai ter um impacto muito bom e muito positivo. Ninguém vai poder conseguir sair igual de tudo que a gente está vivendo, né, Muriel? Isso tem muitas consequências, né, no comportamento da gente. Nunca se ficou tanto tempo confinado e consigo mesmo, não é? Só esse próprio movimento, não é? De a gente estar conversando, a gente se conhece há tantos anos. É verdade. As coisas vão se materializando. Então, para as pessoas que estão sofrendo, não é? Para as pessoas que estão mal, que talvez possam estar nos ouvindo agora. No momento mais difícil, no momento que você tiver com mais dificuldade, quando você for dormir, que geralmente o momento de dormir é o momento mais difícil, é quando a gente deita a cabeça no travesseiro
E muitos não conseguem dormir, vem a ansiedade, vem a tristeza, e vem as memórias, e vem tudo aquilo. Um exercício simplíssimo de trazer o corpo para essa comunicação interna, não é? Comunicação não violenta consigo mesmo. Põe suas mãos no seu peito, sabe? Suas mãos têm um poder, têm uma força. Põe suas mãos no seu peito. Dá uma respirada profunda. Sabe? Relaxa naquele momento, aceita o que tiver presente ali, chora. A gente vive fugindo, a gente criou todas essas necessidades para fugir desses sentimentos internos. A gente não precisa fugir de quem a gente é. Você pode lidar com aquela criança carente, você pode lidar com as necessidades do seu adulto, você tem condições de lidar consigo mesmo. É muito importante readquirir essa confiança no ser humano. Com certeza. Sabe, alguém me escreveu ali, escolher melhor os namorados, é verdade. Para eu escolher melhor os meus namorados, eu preciso limpar o meu passado e ter uma melhor conexão comigo mesmo, porque a gente escolhe errado por medo. Muitas vezes a gente vê que aquilo é uma furada, que não tem retorno. Certo, né? A gente tem medo. Sabe, você nega aquela realidade, você tenta criar uma ilusão. Não, dessa vez vai ser diferente, dessa vez eu não vou me machucar, dessa vez vai... E a pessoa vai te dando sinais e você vai negando aqueles sinais, né? Por quê? Porque eu tenho medo do meu próprio, porque eu não estou relaxado no meu coração. Sabe, então um exercício muito simples, muito bonito. Quando você for dormir, relaxa. O caminho do coração é o caminho que sempre vai dar certo. O caminho do coração nunca pode dar errado, não é? Internamente, primeiro, consigo mesmo, aí a vida vai trazer os movimentos que você precisa através disso, né? Tem uma frase do Castanheda que ele coloca: se o caminho não for com o coração, é um caminho inútil. Então sempre vá e se conecte com o caminho do coração, né? Porque aí sim tem, aí você vê sentido, aí tem a potência na vida, né? Quando você está conectado realmente contigo, e você se aceita, se reconhece, e não fica lutando contra você, né? Por isso que eu estou amando tanto a comunicação não violenta, entendendo cada vez mais, não é, que o objetivo é o resgate disso, né? E quanta desavença, quanto atrito, quanta dificuldade se cria por não conseguir comunicar meu coração, sabe? Por ter vergonha, por ter medo, por ter constrangimentos. Só que isso é bem importante, porque aí a terapia corporal cumpre uma função, entendeu? Esses medos, essas razões que me impedem de me comunicar através do meu coração, elas têm raízes no meu passado muitas vezes, né? Se eu tive um pai autoritário, eu tive um pai castrativo, entendeu? Eu tenho vergonha, tenho dificuldade, então eu lidar com aquela figura internalizada, porque o ponto, é bem importante esclarecer isso, sabe? Porque eu não estou falando dos dias de hoje, eu não estou falando de um processo de acusação aos seus pais, eu estou falando daquelas figuras de autoridade que eu introjetei dentro de mim. Meu pai fora é meu pai dentro. Uhum. Entrar em paz com essas pessoas tão importantes da nossa vida é o trabalho da terapia. Sabe? Eu passar um dedo, passar a vida com o dedo em riste num processo acusatório me infantiliza. Uma terapia que ela é só acusação, ela infantiliza a pessoa. Porque é uma criança que está apontando o dedo o tempo todo, né? Então é muito importante, tudo é muito profundo, né, Muriel? E no final das contas, todo mundo está falando as mesmas coisas, né? Não, mas uma coisa que eu acho muito interessante nisso que você coloca, eu faço um link com a constelação familiar, que para mim, assim, eu acho muito bonito quando a constelação coloca isso, quando você fala da questão da bioenergética também, não ter esse olhar para o pai, para a mãe de acusação e só reprovação, mas você primeiro ser grato, né, à vida. Aí eu acho que tem um olhar. Eu admiro demais a constelação, amo o Bert Hellinger,
a gente, como sempre, se aplica... Eu tenho algumas críticas ao Bert, na verdade. Aplica as diretrizes da constelação, realmente tem algumas grandes verdades ali, não é? Toda família tem um campo de energia, onde uma peça se movimenta, todas as outras se movimentam, não é? Agora, o meu ponto é que o processo de acusação, ele também é importante. Sabe, assim como eu não posso passar a vida acusando, a acusação, ela me liberta. Sabe, ela me desidentifica. Vou pegar um exemplo simples que ao longo desses 18 anos trabalhando com as pessoas, é uma constante, Muriel, as pessoas que não são felizes no seu trabalho. Que pegaram um rumo profissional adequado às perspectivas dos seus pais. Sabe, que pelas necessidades e pelas carreiras dos seus pais acabaram, trajetória, não é? Acabaram indo em direção a algo que fosse trazer mais assim a segurança financeira, não é? A independência financeira, e são frustradas, e é um sofrimento enorme, porque tão importante quanto o amor na vida, o relacionamento, é o seu trabalho, traz uma satisfação muito grande. Reich falava isso, não é? É o seu propósito, né? É muito conectado ao seu propósito também. A acusação, ela cumpre esse papel muito importante, que é de me libertar disso, não é? Eu, quando olho para essa figura de autoridade na minha vida, que eu estou trazendo o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um tio, às vezes é um professor, para onde eu projetei isso, e eu consegui me desidentificar, eu romper isso, eu dizer, não, eu fiz isso para te agradar, eu fiz isso porque eu precisava da sua aprovação, eu fiz isso por N motivos, e eu me volto para mim mesmo, então isso é importante, sabe? Eu ir direto para esse processo de, como te dizer assim, de aceitação dessas figuras, é bacana, eu respeito também essa posição, mas eu acho que a acusação, ela também é importante, não é? Ela não pode ser um tabu. Porque a raiva, ela também é importante, Muriel, né? A raiva também cumpre uma função. Não há problema eu sentir raiva, é o acúmulo da raiva que faz com que a gente não consiga fluir nas coisas, né? Que a gente exploda, que aquilo acabe tomando outros caminhos. É o acúmulo das emoções que vai criando certas distorções, não é? Mas a raiva, ela também é importante, tem um aspecto irado da compaixão. Quando eu li isso no budismo, eu sou um profundo admirador do budismo tibetano, né? E no budismo tibetano, eles também usam a raiva, não é? Tem um aspecto irado da compaixão. Mas o que precisa direcionar isso é o claro entendimento e objetivo que eu não posso permanecer ali. Porque se eu permanecer ali, aí eu tenho um problema. Minha mente não vai ir adiante. Eu vou ficar naquele lugar de trauma, de dificuldade. Não é? Então, a acusação, ela é tão importante quanto a liberação. No final, para mim, o objetivo maior é eu me independizar e eu me tornar, não é, independente, não é? Eu fazer meu caminho de crescimento e, principalmente, retomar meu desenvolvimento emocional. Esse que é o grande ponto de tudo. A gente emocionalmente parou de se desenvolver. Esse é a questão fundamental, não é? Parou de se desenvolver emocionalmente. E a meu ver, aí eu vou fugir longe da tua pergunta agora, tá? Sei que já me perdi por vários caminhos, mas eu gostaria de trazer isso, porque eu acho que a sexualidade, ela cumpre um papel fundamental nisso. Poucas são as linhas terapêuticas que abordam o complexo Edipiano. E a sexualidade é a expressão mais honesta a meu respeito. A respeito do meu prazer, eu não consigo mentir, né? Como numa outra conversa a gente estava falando, né, das necessidades. Eu consigo cumprir outros papéis na vida, agora na minha sexualidade não. Como, digamos assim, é claro que eu não estou falando para nenhum homem que está me ouvindo agora, estou falando de uma forma geral. Mas a necessidade do homem de ser agressivo, de ser violento, para conseguir acessar a sua potência, a sua virilidade, eu posso falar sobre amor, eu posso falar sobre poesia, eu posso
escrever um livro poético. Agora, se eu não for violento com uma mulher, eu não me sinto seguro. Qual é a minha verdade, gente? O que é mais verdadeiro ao meu próprio respeito? Sabe? A minha necessidade de dominação para me sentir seguro ou as minhas poesias? Sabe? Mas isso não é só uma crítica, não é nesse contexto que eu estou colocando. Não se fala a respeito de sexualidade masculina, não se fala a respeito do homem, das suas distorções, das suas fantasias de dominação, não é? Mas, enfim, ali tem um feedback muito honesto, porque é o medo da castração. Pelo medo da castração, o homem tem essa necessidade de dominar. Porque quando ele chega perto de uma mulher, algo inconscientemente dentro dele acessa esse medo enorme, que é um medo básico, não é? E ele passa a ser agressivo. Então, ele é uma vítima também, não é? Mas ali há uma informação muito profunda e muito importante, que dentro do processo terapêutico, e aí a terapia corporal ela é maravilhosa, a bioenergética. O desencoraçamento que a terapia corporal traz consegue fazer com que a pessoa acesse esse conteúdo do medo. Ela tenha consciência, né? Trazer a consciência para ela do que ali ela não vê. E a partir da consciência eu consegui ir fazendo um caminho mais adequado, mais amoroso, mais feliz. Sabe, talvez eu não tenha aquele impulso sexual de vício constante, de busca de uma relação que nunca me satisfaz, não é? Talvez eu tenha menos relações, mas eu vou sentir mais. Eu vou estar mais no meu corpo. Eu não vou ter que fazer tanta força, me esforçar tanto, não é, Muriel? Mas enfim, Muriel, eu fugi bastante, não sei como é que está nosso tempo aqui. Não, só queria fazer o último link de uma coisa que você falou. Quando eu trouxe para você a questão que é a constelação que eu vejo nesse aspecto de você ser grato à vida. Mas eu acho, e aí eu acho importante isso que você falou, de você também ter esse seu momento de raiva e até de acusar e você olhar para aquilo. Vê se eu estou enganada, mas eu vejo como esse momento é importante para você tomar a consciência de que você não agiu de acordo com o seu coração. Você agiu de acordo com o que coloca o sistema familiar, né? Então, assim, eu não fui honesta comigo. Perfeito. Eu segui o que a minha família no meu inconsciente está colocado como certo, ou eu fiz aquilo para ser reconhecido, ou valorizado, ou ser amado. Então, eu briguei comigo, eu me anulei para fazer o que eu acho que o outro espera de mim. Então, eu acho que é importante, você falou desse seu momento de raiva, de você olhar para isso e ficar pé da vida, Sim. que a partir disso você consegue tomar essa consciência de que o que sou eu, o que é, por exemplo, a Muriel, o que é o coração da Muriel, o que tem sentido para a Muriel, e o que a Muriel está fazendo amarrada na vida do sistema familiar dela, que coloca o que ela tem que fazer. Perfeito, perfeito. Para eu romper isso, preciso desse impulso de agressividade e de acusação, não é? Então, a meu ver, para isso, ela serve muito, mas eu não posso, de novo, repetindo, ficar parado ali, porque senão a minha mente se infantiliza. Eu não estou no meu centro, apossado de mim, não é? Então, para a gente encerrar, infelizmente, mas assim, eu já faço o convite para próximas lives, vamos organizar isso, porque acho que tem muito assunto bacana para a gente conversar. Eu queria, assim, antes de abrir para o pessoal, eu queria te jogar, deixar um espaço aberto para você, falar um pouco sobre como a gente se conecta mais com o nosso coração. Assim, né? Você falou esse potencial todo da bioenergética, mas queria que você falasse, por exemplo, ou desse algum exemplo de algum exercício, alguma respiração. Como é que você vê a gente ter consciência de que a gente, na verdade, a pergunta é, quantas vezes a gente acha que a gente está conectado e não está? Né? Sim. É uma pergunta. Tem muitas coisas, não é? É claro que a gente sempre fala da gente. Agora é uma coisa bem pessoal, assim, que eu vou falar, né, Muriel? Vou falar do que me ajuda a me conectar com o meu coração, né?
Todo mundo tem determinadas necessidades, né? Alguns se conectam mais consigo mesmo pintando, outros se conectam mais consigo mesmo correndo, dançando. Cada um tem um jeito, não é, de se conectar mais consigo mesmo. Mas eu acho que tem algumas coisas que são iguais para todos nós, né? A primeira coisa que eu acho que é importante, que eu poderia ressaltar, é que a gente tem uma crença que a gente precisa fugir da gente. E essa é a grande mentira que a gente recebeu e que acabamos acreditando. Não tem... O ser humano não é mal na sua base, na sua essência. Você não vai encontrar algo ruim entrando dentro de você. Sabe? Esse é um grande ponto assim para todos nós, né? A gente não precisa fugir do nosso coração, a gente não precisa fugir de quem a gente é. E aí cada um tem que ir buscar o que te apoia para isso. E cada um tem suas peculiaridades em relação a isso, né? Para mim, a natureza me apoia demais. Eu me sinto muito apoiado e muito em contato comigo mesmo quando eu estou na beira de um rio. Me sinto em contato comigo mesmo quando eu caminho pelo mato, faço longas caminhadas no mato, comigo mesmo. Eu vou sentindo que aquilo vai me trazendo um relaxamento interno e uma coisa boa vai surgindo em mim, não é? Só que, claro, eu estou falando de uma situação atípica, né? Não é na vida diária que talvez ali à frente a gente retome, mas eu acho que fica um grande feedback para cada um olhar como eu fujo de mim, né? Eu acho que essa é uma pergunta que pode ajudar nesse sentido de como eu me conecto mais no meu coração, né? Eu me conecto mais com o meu coração parando de fugir, eu fujo... Pô, eu acho que a gente pode ver essa questão assim da internet, o quanto tem os dois lados nisso, o quanto a internet está sendo um apoio, não é? Nesse momento para a gente se comunicar, para a gente conseguir estar presente um com o outro, para a gente estar conseguindo aqui, eu e tu, estarmos conversando num lindo sábado de manhã, e muitas pessoas junto com a gente, né? Então, isso é uma coisa muito boa na internet. Agora, no meu dia a dia, pô, eu não consigo dormir sem olhar um Netflix. Gente, eu tô viciando o meu sistema. Ah, eu não consigo ficar um dia sem olhar minhas redes sociais. Gente, aí tem alguma coisa errada. E daí todo mundo tem que ter seu próprio feedback a respeito disso. Sabe? Porque como eu uso as coisas para fugir de mim mesmo? Eu acho que o que eu poderia, da forma que eu poderia responder essa pergunta é assim, sabe? Não temos a necessidade de fugir da gente mesmo, sabe? Eu nos piores momentos, e todo mundo já passou por tempestade, sabe? Aquele pior momento de noite sozinho, contigo mesmo. Ah, meu peito ardendo, angústia, mal. Não fuja disso, aceita. Porque é aceitando o que existe dentro de mim que eu consigo me transformar, não é fugindo, não é brigando, não é lutando com aquilo. Se eu tô carente, tô carente, pronto, aceita aquela carência, né? Chora com a carência. Olha e aceita, né? Isso faz parte de mim, e eu tô assim, olha, e aí, olhar pra isso, né? Isso, se relaciona com o teu peito. Eu acho que isso pode ajudar as pessoas podem se beneficiar com isso que eu vou dizer agora. Um simples exercício, faz carinho no teu peito, gente. No pior momento, no teu momento de mais desespero, lembra do teu peito. Tá bom, tá tudo bem. Lembra que existe essa vida, independente da tua mente, independente de quem tu pensa que tu é, existe um coração. Lembra da linguagem do coração, sabe? Existe um coração que tem sua própria comunicação dentro de ti. A linguagem do coração, ela é única e inerente à natureza humana. Não existe um ser humano que não tenha um coração, entendeu? Até o pior dos déspotas tem seu coração e tem pessoas pelas quais ele tem afeto. Esse momento que a gente está vivendo, né, até que você trouxe ali lá no começo, quando a gente estava conversando, sobre esse momento de você
tá mais isolado. É um convite também para a gente começar a lidar com as nossas emoções e aceitar, né? Isso que eu falou, abraçar as nossas emoções. Perfeito. Sabe, porque como tudo que se refere ao corpo tem uma implicação profunda, não é? Esse gesto, se tu repetir isso como um gesto, com uma intenção de estar recebendo, de estar acolhendo as tuas dificuldades, isso vai ter um impacto no teu comportamento. Te asseguro isso. Tudo que se refere ao corpo tem uma implicação mais profunda. Tem uma frase muito forte, né, que é da... Poxa vida, eu acho que é do Reich. Me desculpe, mas eu não vou ter certeza de quem é. Mas ele, e não vou me lembrar completamente da frase, mas ele diz, desconfia no corpo, porque tudo que se refere ao corpo nos remete à nossa mãe. É verdade isso. O corpo tem essa profundidade. Então é acessar a sua consciência, e acessando a sua consciência, você está acessando a sua própria mãe, porque quem deve ser a sua própria mãe é a sua consciência. A minha consciência, eu preciso confiar na minha consciência como eu confio na minha mãe. Poxa, que é profundo isso. É verdade. Sabe, colocar a minha consciência nesse lugar de me sustentar, de me dar base, de me levar adiante. Confiar nela para as escolhas que eu tenho medo de fazer, não é? Então, pouco a pouco, as coisas vão se transformando. Esse caminho do coração, ele é um caminho longo, que às vezes traz grandes dificuldades. Às vezes a gente tem ideia, eu vou trilhar o caminho do coração, vão ser só flores, rosas, passarinhos cantando. Gente, o caminho do coração é duro. É difícil. Acho que eu cheguei para você e falei que eu estou com a gente no Restaura abriu 2 grupos para olhar para as feridas do coração e ter esse processo de olhar. Isso. E aí eu comecei com o pessoal falando assim, gente, vocês estão de parabéns só por estarem aqui nessa proposta, porque é difícil. É libertador. É assim, é libertador, né? Mas não exige coragem, né? Exige coragem. Exige coragem. Isso mesmo. Vamos abrir para 2 perguntas, pode ser? A gente encerra? Gente, eu vou deixar a live salva, tá? Indicação de locais em outras cidades onde haja terapia bioenergética. Da onde ela é? Já tem uma ótima dica para dar para ela. Do Rio, Isabela Lomez. Isabela Lomez, como é o nome dela mesmo? Ela fugiu de mim aqui? É Márcia Oliveira. Márcia, oi Márcia. Então, tenho sim uma excelente terapeuta de bioenergética no Rio de Janeiro, que é a Isabela Lomez. Ela está participando aqui da live, é minha amiga de muitos anos, querida, super experiente, super profunda, super capaz, com esse olhar agregador, né, a respeito das questões. Ela tem um olhar amoroso, receptivo, muito completa, né? E ela eu acho que ela pode fazer contato até através da Muriel, ela conhece a Muriel, né? Então você pode pegar o contato até mesmo com a Muriel. Mas ela é uma ótima, seria a minha dica no Rio de Janeiro. Essa pergunta... Olha, o Gui fez uma pergunta bem profunda aí, como é que é? Essa até é muito conectada com a comunicação não violenta. A raiva que aparece em várias situações deve ser, naquele instante, contida e refletida, como no budismo, ou deve ser expressada e colocada para fora, como feito em algumas terapias. Olha, pergunta profunda. Quem fez essa pergunta? Não está aparecendo para mim aqui. Tristiogini. Não conheço ela. É uma pergunta bem profunda. Eu acho que é uma pergunta que realmente, em muitos lugares, se tem uma dificuldade em se lidar com isso, não é? Muitas coisas a respeito disso. A raiva, primeiramente, se ela for acumulada dentro de cada um de nós, ela não simplesmente some, não é? Não é pelo fato de eu negar uma realidade que aquilo vai parar de existir. Alguém me feriu, alguém me humilhou, alguém me subjugou, alguém me machucou, e aquilo me deu uma reação natural de reação. Não é? Porque a gente não pode colocar
que a reação e o sentido de defesa do próprio self é algo antinatural ou algo ruim. Não, é super natural. Então, a primeira questão, se eu passei repetidamente através de situações onde eu vivi isso, eu fui acumulando inconscientemente raiva. E aí, muitas vezes, eu posso querer ter paz, eu posso querer ser uma pessoa pacífica, eu posso querer ser uma pessoa amorosa, mas como aquele exemplo do homem que, não, sem ser dominador, sem ser violento, não consegue acessar a sua força, não é? Esse homem está influenciado e vivendo aspectos do seu ser inconscientes. Então, nesse sentido, ali só temos perdas, né? Para essa pessoa, para esse ser, ele precisa expressar a sua raiva, recontatar com aquelas situações dentro de um lugar seguro, dentro de um espaço onde ele sinta confiança, aonde ele não vá se machucar e não vá machucar ninguém, né? Eu não apoio nenhum tipo de violência pessoal direcionada a alguém, não é? A respeito disso, eu não sou a favor disso. Agora, tu trabalhar um conteúdo inconsciente e readquirir uma capacidade de reação na vida, isso traz benefícios. Isso torna, sim, uma pessoa violenta inconscientemente numa pessoa amorosa consciente. Eu acho que essa é a grande diferença. Se eu sou pacífico, com raiva e agressivo em atitudes inconscientes, ou eu sou uma pessoa pacífica conscientemente. Essa é uma grande divisão dentro dessa pergunta que essa pessoa está fazendo, não é? E eu acho, assim, só para dar um complemento, né? Claro. Eu acho que, por exemplo, na própria comunicação não violenta, muita gente pergunta sobre isso, né? Ah, e aí, quando eu estou numa situação com raiva? E eu falo muito, e vai muito ao encontro de tudo que você colocou. Porque uma coisa é a gente ficar, por exemplo, uma coisa é o meu nível de raiva ser um nível 2, outra coisa ele está já no 10. Então, diante de uma situação, né, que eu falo muito da comunicação não violenta, é você saber virar a chave. Sim. Porque quando você vira a chave, você está na presença, você está na consciência. Sim. E aí ele fala muito do budismo. Eu não vejo como manter. Eu não conheço tanto, mas assim, a coisa da presença, de você, e a meditação é um super aliado nesse aspecto de você aprender a estar presente. Eu vejo que você falar, ok, né, observar, aí vem o espaço de sentir. O que eu estou sentindo? É raiva? E aí, você manda uma mensagem agressiva para mim. Quais são as minhas opções? Se eu tenho a consciência, e eu sei que o meu nível de eu tô vendo, nossa, eu vou jogar bomba, eu vou ser agressivo. Então, se eu tenho consciência disso, eu chegar e falar pro outro, olha, agora eu não vou conseguir conversar contigo, essa forma para mim não tá bacana. Então, uma forma adulta, madura. Essa é a grande admiração que eu estou adquirindo pela comunicação não violenta. Isso é um ponto de muita maturidade, só que para chegar nisso não é uma coisa tão simples assim, né, Muriel? Porque por vezes as pessoas têm a ideia de que ser uma pessoa pacífica ou ser um budista é ser uma pessoa que se permite ser agredida, e não é isso. A minha paz não eu não adquiro paz virando saco de pancada. Eu estar apropriado do meu senso de defesa é muito importante, eu saber que eu consigo reagir para a vida. E reagir, muitas vezes, não é agredir o outro, se colocar exatamente da forma como tu colocou agora. Porque eu tenho uma intenção no meu coração de não ferir os outros. Aí a gente está no budismo. Aí o budismo tem isso, não é? E uma intenção também de não me ferir. Eu acho que uma intenção também de não ferir o outro e não me ferir. Mas não, eu entrar nesse mecanismo... Pro budismo não mas pro budismo não existe essa diferença, Muriel. Eu não ferir o outro é não me ferir, porque quando eu firo o outro, eu estou me ferindo. Eu me firo, claro. Então, e tem um aspecto que no budismo é muito bonito, que o budismo é muito profundo, né? Mas é de eu não me identificar com as minhas emoções. Sabe? As emoções podem passar por mim, e a raiva, ela tem uma qualidade de captura, né? A raiva te captura e te torna obsessivo, né?
Quando eu tô com raiva de alguém, eu não consigo parar de pensar naquela pessoa, eu quero trucidar, eu fico imaginando fazendo picadinho daquela pessoa. A raiva é um tabu, a raiva não pode ser um tabu. É claro que eu estou falando todos esses pontos, mas eu tenho um longo caminho, né? Tenho muita gratidão também a muitas ferramentas que experimentei, que limparam esse acúmulo de raiva. O que eu poderia dizer para essa pessoa é muito importante tu limpar a raiva do teu passado, para que tu possa ter uma presença nos dias de hoje, nas situações reais que estão acontecendo, que a tua raiva não seja motivada pelas tuas dores, pelas humilhações que tu viveu lá atrás. Aí tu consegue adquirir uma propriedade sobre essa energia tão poderosa que é a raiva. Você estar consciente da raiva tem uma grande diferença entre eu negar a raiva. Sabe? Com certeza. Tem muito a ver com essa questão também que eu falo muito, que você falou, né? É um longo caminho. A própria comunicação não violenta, eu falo, gente, não é fazendo um curso de final de semana, não é ler o livro do Marshall, é você viver na vida. E é difícil. Isso. Assim, eu mesma falo que tem várias situações, e eu falo sempre para todo mundo. Com a família ainda, é mais difícil, né? Então, sim. Você virar a chave. Eu falo, virar a chave é estar presente. Então, sim, muitas vezes, é uma prática diária e, assim, é que nem eu falo correr. Que nem uma corrida. Você não vai achar que você vai fazer meia maratona decorrendo 10 dias e nunca correu na vida. É um exercício diário de trabalho interno, de presença, de se olhar, de se entender. Constante. Sim. Então, acho que... e agregando a sua vida, seu comportamento, todas essas coisas, né? Finalizando, então, acho que estamos chegando no nosso tempo, né, Muri? Estamos. Tudo é muito complexo, tudo é muito profundo, todas as coisas têm muitos aspectos, né? Muitas lives para a gente fazer ainda, então. Muitas lives. Estou super disponível. Eu tenho a minha parceira de trabalho, como eu falei, o Centre-se é uma dupla, não é eu, né? Que ela também tem muito conteúdo e também poderia contribuir para os processos. A gente pode marcar com a Patrícia, né? Uma live para falar até da questão, acho que seria legal a gente trazer também esse olhar um pouco que a gente falou aqui do relacionamento homem-mulher e também falar talvez dessa perspectiva de que como muitas vezes o homem se anula, se castra, a mulher se anula e fazer um link com a comunicação não violenta seria incrível. Sim, seria incrível. Ó, já fica aí, Paty. Muito, muito agradecido, Muriel. Obrigado pelo espaço. Espero que muitas pessoas possam ter se beneficiado com essa conversa. Muito obrigado, Muri. Fico bastante agradecido. Eu que agradeço demais por essa manhã rica, por essa troca maravilhosa. Grande beijo para todas as pessoas, a todos que participaram. Muito obrigado. Gente, muito obrigada, viu? Até a próxima. Beijo. Se você curtiu o papo, deixe seu like e se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades que vem por aí. Um grande abraço e até a próxima.